Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, gente? O vídeo de hoje é para contar um pouquinho sobre algo que tá acontecendo na nossa vida. E eu prometi que eu ia voltar com o canal e acabou que eu ainda não consegui gravar para vocês, porque eu tô no meio de uma mudança. Sim. O cenário de hoje são caixas e caixas, e eu resolvi sentar e gravar para vocês e contar um pouquinho o que tá acontecendo aqui na minha vida. Eu sei que eu tenho umas seguidoras aqui que são seguidoras fiéis desde o comecinho do meu canal. Apesar de que o meu canal é pequeno ainda, mas eu tenho meninas aqui que me acompanham desde o começo e perguntam pra mim o porquê que eu parei de gravar vídeos, o porquê que eu sumi. E eu prometi pra vocês que eu ia voltar com o canal agora. E assim, faz um mês a minha vida virou uma correria e eu não consegui mais gravar. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, antes de começar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Dá um joinha para ajudar na divulgação. Aqui embaixo aqui tem o botãozinho do joinha, você clica, dá um joinha, clica aqui do outro lado tem o botãozinho de se inscrever, clica em se inscrever e você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui. Eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu na minha vida, para vocês entenderem o porquê da nossa mudança, tá bom? Então tenham paciência, escutem, tem um testemunho no meio dessa história e tem coisas legais que podem te motivar a não desistir dos teus sonhos, tá bom? Eu contei em um vídeo aqui que o ano passado eu fui demitida. E foi um ano difícil para mim, foi um ano de guerras espirituais, foi um ano de muita coisa dentro de mim que precisava mudar e que eu precisava entender os planos de Deus. E eu não conseguia entender e eu questionava muito a Deus por conta disso, eu não aceitava aquilo que eu estava vivendo, eu não aceitava aquilo que eu estava sentindo, aquilo que estava acontecendo na minha vida, porque eu dizia a Deus, eu fiz tudo certinho, e o Senhor permitiu eu passar por tudo isso mais uma vez. Porque quando a gente tá na razão, quando a gente tá certo, quando a gente faz o que é certo, e a gente é humilhado, a gente é ofendido, a gente se sente triste por conta disso, né? Eu sempre falo sobre isso. E eu sempre falava com Deus, assim, eu dizia a Deus, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu podia fazer para que a minha vida, né, corresse bem, desse tudo certo. E as lutas começaram a se levantar. Aí eu fui demitida do meu emprego, eu fiquei no seguro, claro, porque eu fui mandada embora. E eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre, se eu me lembrar, eu vou deixar linkado aqui no box de informações, um outro vídeo que eu gravei sobre já é a segunda vez que eu tinha voltado para essa empresa, eu já tinha saído uma vez, da qual eu tinha feito um acordo, depois eles me chamaram de volta, eu voltei e no final fui mandada embora. E o que eu quero falar assim pra vocês, sabe? Deus, ele escreve certo por linhas tortas, sabe? E é sobre isso. Deus não escreve em linha reta. Deus escreve ser reto e por linhas tortas. E eu aprendi isso no meio de uma luta, né? E aí eu fiquei muito depressiva, fiquei muito desanimada, eu não tinha mais vontade de nada. As primeiras semanas, assim, eu entrei em pânico, eu tinha minhas contas para pagar, eu não planejava ficar desempregada, eu pretendia, né, como que eu posso explicar assim para vocês, conquistar outras coisas, tinha outras metas na minha vida que eu tive que adiar por conta que eu fiquei desempregada. E dinheiro de seguro não é para sempre, né, gente? Então, com o dinheiro do seguro, eu paguei as minhas contas que eu tinha e ainda faltou. E o meu marido assumiu as minhas contas que eu tinha, de cartão de crédito, coisas assim. E falei, mas por que você não procura outro emprego? Porque eu fiquei com um problema de saúde muito grave. E depois que eu saí dessa empresa, eu comecei a sentir muita dor no meu braço. Já sentia essa dor quando eu tava trabalhando, por conta que a gente lá, mulher, o serviço pesado, a gente erguia muito peso. E eu fiquei com um problema no meu braço aqui, né? Aquele dito do movimento repetitivo, né? E eu não tive mais paz depois que eu saí de lá. E também Deus sabe todas as coisas, né? Quem sabe Deus permitiu que eu saísse de lá porque o meu problema de saúde pudesse se agravar mais. E ele sabia que eu não ia sair de lá. E hoje em dia eu tenho dores, assim, tem dias que eu tenho dor no meu braço 24 horas por dia. É uma dor que eu não sei explicar. Então, por esse motivo, eu não voltei mais a trabalhar. Meu marido, ele ficou insatisfeito com o trabalho dele nesse ano de 2023, ele tava bem chateado. E meu marido não ganhava bem, gente, não ganhava mal, né? Mas assim, devido ao tempo de serviço que ele tinha, né? E as oportunidades que a empresa tinha, né? As coisas que a empresa tinha, as vagas abertas que a empresa tinha.
e na hora de reconhecer o funcionário, eu reconhecia sempre os funcionários errados, isso vai criando uma mágoa na pessoa, né? Porque um cara trabalha 13 anos numa empresa, o meu esposo ele é formado em papel e celulose, né? E como que eu posso explicar assim para vocês? As oportunidades eram poucas, né? E ele também se cansou porque ele sempre dizia para mim que isso não era o que ele queria, não era o que ele desejava. E com o tempo, assim, eu sou uma pessoa muito espiritual, eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, eu sou uma pessoa visionária, eu percebo muito que tem alguma coisa errada, eu digo que é um dom que Deus me deu de perceber que alguma coisa não tá certo. E eu tentei conversar com ele e eu até, assim, cheguei a um ponto da minha vida que eu comecei a entrar em depressão, achando que era alguma coisa comigo, porque meu marido não gostava mais de mim. E aí um dia eu sentei e conversei com ele, eu perguntei, você não gosta mais de mim? Você quer divorciar? Você quer me deixar? Porque tá tudo tão estranho, tudo tão diferente, você tá agindo diferente, e não adianta dizer que não tá, porque eu sei que tá. E aí a gente conversou e ele disse que não, que ele tava insatisfeito com o serviço dele, que ele não queria mais trabalhar lá e ele não sabia pra onde ir. Porque em outra empresa ele não ia ganhar o salário que ele ganhava lá. Gente, mas sabe aquela questão que quando você chega a um ponto da tua vida que não tem dinheiro que pague a tua felicidade? Ele tava vivendo isso. E a gente, por conta de pagar aluguel, luz, água, carro, né? A gente tem o financiamento do carro. E a gente, ele não tinha coragem de largar esse emprego, porque em outra empresa ele não ia ganhar o que ele ganhava lá. E aí eu comecei a orar, né? Eu digo eu porque o homem, ele já é mais assim, mais quietão, mais na dele, né? Mais sossegado. E eu comecei a orar e falar com Deus. E dizer, Deus, assim, eu comecei a cobrar a Deus pelas promessas dele na minha vida. E nesse meio termo eu me senti como Ana, porque Ana, ela queria muito ter filho e ela sabia que Deus tinha esse poder de dar um filho para ela. Então chegou um tempo da vida dela que a Bíblia diz que Ana foi até o templo e ela se jogou na presença de Deus e ela disse: Senhor, eu não saio daqui hoje sem uma resposta. Foi isso que a Ana fez. E nesse decorrer do tempo, foi isso que eu fiz. Eu me coloquei na presença de Deus. Eu disse: Deus, eu preciso de ajuda. Eu fui humilhada no meu local de trabalho, eu ouvi coisas de pessoas que eu não devia, eu fui prejudicada, né? E eu creio na justiça de Deus, não é estilo vingativo, né? Sede de vingança, é sede de justiça, justiça de Deus. E eu sempre falava com Deus, eu dizia a Deus assim, eu creio nas tuas promessas que o Senhor pode fazer na minha vida. E eu preciso que o Senhor comece a cumpri-las, porque eu estava num ponto da minha vida que eu desgostei de tudo. E eu vendo meu marido entrar na mesma situação que eu, então aquilo me machucava, aquilo me doía. E a gente tem um amigo, meu esposo tem um amigo, né, que ele fez uma amizade através do videogame, que faz 5 anos que eles, 5 para 6 anos que eles se conhecem, que eles jogam videogame junto, e esse amigo em comum, ele é fazendeiro. E a gente sempre, todo ano, a gente vai passar as férias na casa deles. E eu digo assim, que é uma amizade que Deus colocou no nosso caminho, sabe? E esse amigo do meu esposo, a gente fez amizade com a esposa dele, tudo, e a gente começou a frequentar a casa deles. E esse amigo nosso, ele abriu uma vaga na empresa dele, na fazenda dele, para trabalhar. E ele perguntou pro meu esposo se meu esposo não tinha interesse. E eu orei tanto, eu pedia tanto a Deus por isso, porque eu tava insatisfeita. Sabe quando você chega a um ponto da tua vida que nada mais te faz feliz? A minha igreja, não me sentia mais... Eu sentia que aquilo não era mais para mim. Os meus amigos, a minha casa, sabe? Tudo que eu tinha aqui, nada mais me trazia felicidade, tudo me entristecia, sabe? E eu ia na igreja, mas eu senti que aquilo ali não era mais para mim. Eu precisava de uma igreja nova, de coisa nova, de uma vida nova. Eu tava precisando disso. E agora, há 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, a gente foi para lá e a gente conversou com ele. Ele propuxou meu esposo e a proposta foi boa. E a gente simplesmente voltou para casa e começou a encaixotar as coisas. Mas, Fran, você não pediu confirmação de Deus para nada, não. Tudo isso que eu tô vivendo aqui foi o que eu pedi para Deus. Então, muitas das vezes, você se deixa levar pelo medo de tentar, de arriscar. Ah, mas você tem promessa de Deus na tua vida. Muitas pessoas falaram pra mim, ah, mas você tem promessa de Deus na tua vida, não vai sair da direção de Deus. Não, gente. Igreja tem em qualquer lugar. Deus tá em todas as igrejas, Deus tá em qualquer lugar. Deus não tá só aqui na minha cidade, na minha igreja. Não, gente, nada disso. E as portas se abriram, a gente tá indo embora, tá?
em breve, mais breve do que nunca, daqui uma semana e meia, duas, eu acho, a gente já tá indo, uma semana, eu acho que a gente já tá indo, gente. Não sei ainda, né? Mas vai ter tour pela Casa Nova, calma que vai ter tour pela Casa Nova, vocês vão amar a casinha. Eu digo casinha, mas é uma casona, gente. E Deus me prometeu, e eu dizia assim que pro meu marido que eu queria morar numa casa. Eu sempre falei pra vocês aqui nos meus vídeos que eu queria morar numa casa que tivesse janela na pia, que a torneira da pia fosse numa janela. Porque no verão é sofrido pra gente lavar louça, assim, dá uma ventilação no rosto, sabe? E eu sempre dizia assim, eu quero morar numa casa onde que tenha 2 banheiros. Porque eu tenho a minha gatinha e eu divido o banheiro com ela. E ela faz bagunça dentro do meu banheiro é pequeno. E a bichinha faz uma bagunça. E a casa tem 2 banheiros. E a casa tem janela na cozinha. Então eu digo assim que tudo é o trabalhar de Deus na vida da gente. Tudo é o trabalhar de Deus na vida da gente, sabe? Deus, ele vê. Então, se você está passando por uma situação difícil, coloca na presença de Deus. Eu me coloquei na presença de Deus, como eu contei no vídeo. Como um ano eu me joguei e disse, Deus, chega, deu. Deu de sofrimento. Deu, agora é a minha vez de cantar a vitória. Sabe, eu preciso cantar o hino da vitória. E eu me coloquei na presença de Deus. Eu me prostrei, eu digo, Deus, eu não saio daqui sem uma solução, sem uma resposta. E Deus tem abençoado tanto a gente, né? Eu fiz a minha despedida lá na minha igreja já. Eu ganhei bastante mimo, eu gravei pra vocês, né? O videozinho dos presentinhos que... Eu não sei se eu postei aqui, gente, mas eu postei lá no TikTok. Mas se eu não postei, eu vou dar uma olhadinha e eu vou postar, tá? Eu mostrei o que eu ganhei, eu comprei bastante coisa nova pra casa nova, a gente se deu o luxo de comprar. A gente colocou a nossa moto pra vender e a gente vendeu super rápido. Então, assim, o trabalhar de Deus, ele começa aí. A gente tinha as Red, e é uma moto, assim, bonita, é uma moto cara. E a gente ficou nervoso porque a gente não sabia se a gente ia conseguir vender. Mas se a gente não vendesse, a gente levava, mas a gente não ia usar mais ela lá. E aí, a gente tinha essa preocupação, sabe? E então aconteceu que a gente postou a moto a gente levou a moto numa revenda, mandou foto pra uma revenda, pro cara postar pra vender pra nós. E o cara postou num dia, no outro dia a moto tava vendida. Então eu digo assim que tudo é o agir de Deus, né? E antes da gente ir embora, essa semana que passou, eu tava aqui em casa e eu falava assim pro meu marido, a gente tem um estilo, tinha um estilo, né? Completão, né? E o nosso estilo era bonito, era um carro branco, estilo branco, bonitão. Ele tinha câmera de ré, tinha DVD dentro do carro, som com DVD, tudo bonitinho, né? Bem conservado. E, e eu falei assim pro meu esposo que não tinha necessidade, nós ia quitar ele com o dinheiro da moto, nós ia quitar o carro, né? E eu falei pra ele assim que não tinha necessidade de nós trocar de carro, porque o nosso estilo é um carro bom, né? Dá pra andar assim. Só que ele era um carro mais antigo, né, gente? E eu sentei na porta de casa e eu senti no meu coração de ir numa agência de carro olhar os carros. Deus, ele sabe, gente, todas as coisas. Nosso carro, começo do ano, ele foi feito vistoria, ele foi levado pra mecânico, foi arrumado tudo que tinha pra arrumar nele, só que sempre vai surgindo um novo problema, um novo problema, um novo problema, um novo problema. E eu falei pro meu esposo assim, sabe? Eu disse assim pra ele lá, a casa que Deus aplanou, nós não vamos pagar aluguel, nós não vamos pagar luz, nós não vamos pagar água, nós vamos ganhar um salário bom. Eu disse pra ele assim, e a gente não vai conseguir usar todo esse dinheiro na nossa vida, porque nós somos só em dois. Nós não vamos ter mais financiamento para pagar, nós não vamos mais ter nada, porque a minha moto era quitada, eu tinha uma moto também, uma bis, e o carro tá quitado, e então nós não ia ter mais dívida. E a gente precisava investir o dinheiro. E aí eu convidei meu esposo pra gente ir numa agência de carro, e eu senti de Deus. É Deus, quando Deus tá no negócio, não tem. Eu sou uma pessoa super espiritual, assim, com Deus, sabe? Quando eu sinto, eu não penso muito, eu pego e faço. E a gente foi numa agência e a gente simplesmente voltou para casa de carro novo. E a gente comprou um Cruze. A gente deu o meu carro e o carro do meu esposo e a minha moto de entrada e compramos um Cruze. Fizemos o financiamento do restante que faltou. E Deus, ele trabalha assim, sabe, nos mínimos detalhes. Nós estamos de carro novo porque nós precisávamos de um carro grande e confortável para poder viajar, porque agora a gente vai ficar longe da minha família e longe da família do meu esposo, né? E Deus, ele cuidou da gente nos mínimos detalhes. Então é sobre isso.
né? Hoje eu digo que o Lar 251 não será mais no Lar 251, e tudo com propósito de Deus, né? Não tenham medo de arriscar, não tenha medo de dar a cara a tapa, porque se der errado, minha filha, volta. Emprego tem, sabe? A gente precisa ser corajoso, ser forte e corajoso, sabe? E dar o primeiro passo para a mudança na vida da gente, porque se você viver na mesmice, a mudança nunca vai acontecer. E olha, mais uma bênção que eu tenho para contar para encerrar o vídeo, é que no meio dessa coisa de mudança e tal, a gente tava vindo nós vamos morar em Pitanga, no Paraná. A gente tava vindo de Pitanga pra cá, e eu conversei com meu esposo e eu disse assim pra ele, amor, eu disse assim, você não tem nenhum parente que mora aqui por perto e tal, assim, pra gente ir visitar, né, porque a gente vai ficar bem longe da família. Eu sou de Santa Catarina, Caçador, Santa Catarina, Centro-Oeste, aqui no sulzinho de Santa Catarina, no finalzinho do mundo, e é longinho, gente, é 400 quilômetros. E aí ele disse, não, eu não tenho parente. Daí mais um pouquinho pra frente do caminho ele falou assim pra mim, você que tem parente aqui. Eu falei, eu não tenho parente aqui, da onde que eu tenho parente aqui? Meus parentes são Joaçaba, Capinzal, né, Luzerna, eu não tenho parente aqui. E no Paraná, só minha irmã em Curitiba, mas é longe. E tem uma irmã no Rio Grande do Sul, mas é longe. E aí ele falou, não, você tem uma prima que mora aqui em Campo Mourão. Eu falei pra ele, mas Campo Mourão é perto dele? Ele disse, claro, Campo Mourão daqui dá 90 quilômetros. E assim, já peguei meu telefone, liguei pra minha prima, contei a novidade. Eu disse, nossa, eu não sabia que a tua cidade era perto da gente. E assim, sabe, Deus, ele trabalha. E veja só, que a minha prima falou assim, que conversando, né, com o esposo dela, né, o esposo dela falando sobre como Deus podia abençoar, né, e mandar com que um parente fosse morar perto deles, né, pra eles ir visitar. E do nada, eu tô indo morar lá, então eu digo assim, tudo é promessa de Deus e é confirmação de Deus, assim. E eu não pedi confirmação de Deus se era pra nós ir, se não era pra nós ir, eu não pedi nada disso. Porque tudo que eu pedi a Deus estava acontecendo, então eu não precisava de confirmação. Tem pessoas que acham que, mas tem que orar, tem que ver se é pra vocês ir mesmo, tem que colocar na presença de Deus. E não é assim. Eu disse, Deus, quando eu vi que o meu esposo estava depressivo e que ele não estava bem, eu disse, Deus, abre as portas para que nós possamos sair daqui e nós possamos viver um algo novo. Eu quero viver algo novo. É sobre isso, era isso que eu dizia pra Deus. E Deus aplanou tudo, a gente vendeu a moto, a gente conseguiu trocar o carro, sabe? As coisas deram super certo. Meu amigo, meu marido, ele conseguiu sair da empresa, ele conseguiu pegar um bom dinheiro lá, tá? Então, assim, vai dar pra nós virar, vai dar pra nós fazer a mudança. Eu ganhei um monte de presente do meu marido na casa nova, vocês vão ver. Inclusive, eu gravei um vídeo mostrando as coisas novas, as coisas que eu comprei pra casa nova, né? Então não foram poucas, a gente comprou os guarda-roupa, a gente comprou mais uma cama, porque a casa é gigantesca, amigos. Tem 4 quartos na casa. E aqui nessa casa que eu moro tem 2 quartos. Então lá tem quarto de visitas para todo mundo, para o povo que quiser ir visitar. E lá vai ter um conteúdo bacana, vai ter um conteúdo legal. Eu peço para vocês que vocês continuem me assistindo. Me desculpa pelo vídeo que ficou muito longo, 20 minutos, eu sei que é longo, mas é uma história que não podia ser resumida, tá bom? Deus abençoe vocês. Não desistam dos seus sonhos. Acreditem, tenham fé que Deus vai realizar. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau!